O deputado Ricardo Barros foi ministro da Saúde durante o governo Michel Temer. Quando ministro da Saúde, ele nomeou diversas pessoas para cargos lá no ministério e essas pessoas ficaram. Né? Então a gente está vendo agora, ele em algum momento ele negou, dizendo que, eu acho que a funcionária Regina, alguma coisa, Regina Célia, sei lá, enfim, algum nome ali, ele disse, não nomeei. Só que aí alguém pegou o decreto de nomeação, a decisão de nomeação de 2018, quando ele era ministro, tá? Que teria sido indicação dele. O que você está vendo aí? Né? Você está vendo, né, o deputado Luiz Miranda, tem gente aí levantando suspeita, o deputado Luiz Miranda queria ter entrado dentro da divisão do que seria, né, o superfaturamento, a propina na compra de vacinas. Eu não vejo assim não, tá? Não tem indicação de que Luiz Miranda tenha tentado isso não. Luiz Miranda me parece muito mais alguém inteligente, esperto, foi eleito, enfim, mas me parece nesse aspecto um bobo alegre, né? Ele de fato estava lá em Miami, tinha saído do Brasil. Eu fiz um levantamento dele já para o meu curso sobre os segredos do voto, um curso que eu tenho EAD numa plataforma. Eu levantei os 10 deputados, os 10 eleitos, perdão, deputados e senadores que tinham as maiores redes sociais. Luiz Miranda era um desses. Por isso que eu já tinha pré-informação dele quando estourou todo esse escândalo. Ele tinha saído do Brasil, foi para a Flórida, somando Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais. Em outubro de 2018, ele tinha 2.800.000 pessoas. E aí ele decidiu ser candidato e um mês antes, 40 dias, sei lá, antes da eleição, ele voltou para Brasília para fazer campanha de rua. E fez campanha de rua e foi eleito com 65 mil votos. Então ele, de fato, entrou nessa coisa bolsonarista do combate à corrupção, ele tinha crença nisso. E aí ele era de Brasília, né? Tá aí todo mundo vendo isso, o irmão de Brasília e o irmão funcionário de carreira do Ministério da Saúde, funcionário concursado, você não mexe, você pode até dar um cargo de direção, tirar, derrubar, mas você não consegue tirar ele de lá. Ele tem estabilidade, né? Uma função típica de Estado, enfim. E aí o irmão viu aquilo e falou para ele acredita mesmo no combate à corrupção. Ele não faz parte, né, desse núcleo decisório dos deputados, ele acreditava, ele levou para Bolsonaro, diz, olha, está acontecendo, atingiu o irmão dele, essas coisas de família são muito importantes, né, atingiu o irmão dele, dizendo, ó, meu irmão tá sob fogo cruzado no ministério, está acontecendo isso. Bolsonaro não fez nada. Se Bolsonaro tivesse ao menos dito o seguinte, pega o telefone ali e dito o seguinte, olha, vamos ligar agora para o ministro da Saúde, você vai reportar isso para o ministro da Saúde. Bolsonaro estava livre, leve e solto do escândalo, né? O Bolsonaro tentou, falou, bababá, mas ele disse, né, resolveu cantar de galo e disse que ia falar com o diretor-geral da Polícia Federal e não falou. E admitiu que ele sabia que era algo que envolvia Ricardo Barros. Como nós já estamos vendo com os desdobramentos depois da sexta-feira, ali dizia respeito à Covaxin, já surgiu uma outra vacina, numa compra de 5 bilhões, maior do que a da Covaxin, que era 1 bilhão e 600 milhões. Tudo isso vai ser anulado. Eu vi as pessoas aí dizendo, olha, impediram aí o irmão do Luiz Miranda, do deputado Luiz Miranda, de ter acesso ao sistema do Ministério da Saúde. Sim, fizeram isso, mas isso vai ser revertido, né? É só uma questão de tempo, né? Não existe essa possibilidade. Então Bolsonaro se enrolou muito nessa, ficou numa situação muito difícil. O que tem de importante do ponto de vista da disputa política? Alguém disse que esse fim de semana viu alguma manifestação a favor do Bolsonaro, não sei se foi em foi na Praça da Liberdade, em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, e que tinha várias faixas, mas não tinha nenhuma de combate à corrupção. Né? Então, o que isso fez ou está começando a fazer? Né? Teve o Ricardo Salles, que sai do Ministério porque ia ser preso, tinha tido a notícia que ia ser preso. Isso vai começando a carimbar no governo a corrupção. Né, e que era uma bandeira muito importante de Bolsonaro. E vai carimbar, mais do que isso, o presidente diretamente envolvido em acobertar casos de corrupção. Então isso tira uma parte do discurso de Bolsonaro. A gente está imaginando que outros desdobramentos vão acontecer no caso da CPI. O deputado Ricardo Barros, veja só, toda a disputa política ela não para.
Tá aí, basta você ler um jornal, você vai ver. Arthur Lira não gosta de Ricardo Barros e vice-versa. Eles são adversários. Então, dentro do Centrão tem divisões. No que Arthur Lira puder fazer, e ele certamente nesse momento já está trabalhando para isso, para tirar Ricardo Barros da liderança do governo na Câmara, ele vai fazer. Importante, o cargo de líder do governo da Câmara é uma decisão do presidente da República. O presidente da República diz lá, eu gostaria dessa figura como líder. Né? O melhor é que essa decisão do presidente da República ocorra, né, meio que em consonância com a bancada do governo. Mas, de toda forma, o presidente tem a palavra final na escolha do líder do governo na Câmara, do líder do governo no Senado. Então, cabe ao presidente da República tirar ou manter Ricardo Barros como líder. Bolsonaro está ali, vendo o que ele faz ou deixa de fazer. Ele certamente está com receio de que Ricardo Barros caia atirando. Então ele não fez nada, não vai tirar o líder. Só que isso é ruim para o seu discurso de combate à corrupção. Alguém que tem a expectativa de que Bolsonaro combata a corrupção vai dizer que ele tem que tirar o líder do governo na Câmara imediatamente. E ele até agora não tirou. Né? Tudo bem, né? São suspeitas, né? Você sempre tem que... no meu entender, para mim está muito evidente o que aconteceu. Mas é isso, devido ao processo legal, suspeitas, direito de defesa, isso daí faz parte. Né? O Bolsonaro pode argumentar dizendo, não, vamos ver qual será a defesa de Ricardo Barros. Ele pode argumentar isso, faz todo sentido. Tá? Agora, por quanto tempo ele manterá Ricardo Barros como líder, nós não sabemos. Isso é parte da própria disputa política. Essa semana e nas próximas semanas, a CPI, a gente vai ver o que vai acontecer na CPI. Uma das coisas que eu vim aqui refletindo, né, se a CPI seria prorrogada ou não. Ela foi convocada por 90 dias. Já há assinaturas, também está na mídia isso, só você olhar nos jornais lá, já há assinaturas suficientes para prorrogar a CPI. Então eu acredito que ela, de fato, será prorrogada. Mais 90 dias, aí vai até outubro. E aí é o governo sofrendo desgaste até outubro. Né? Isso tudo é, sim, muito ruim para Bolsonaro. Vamos nos recordar de um dos escândalos, tá? O escândalo do Mensalão. Em 2005, ele começou no meio de 2005 e foi até o final de 2005. No escândalo do Mensalão, eu tenho catalogado isso nos meus arquivos, está em curso, etc. A revista Veja, desde o dia que surgiu o escândalo do Mensalão até a última capa de dezembro, todas as semanas colocou capa com relação ao escândalo do Mensalão. Né? Por que eu estou falando isso? Porque isso é um indicador de como a mídia cobriu aquilo. Ela foi cobrindo. A avaliação de Lula piorou um pouco, mas não piorou demais. Né? Houve uma quebra de confiança de investidores, porque os investidores olham, a economia olha e diz, não, olha, tem um escândalo de corrupção, será que o governo vai cair, será que não vai? Opa, né? Dá uma segurada aí. A partir de janeiro de 2006, acabou praticamente o escândalo do Mensalão. E aí Lula retomou, digamos assim, uma situação muito mais confortável, a situação pré-Mensalão, que era uma situação já confortável para ele de primeiro semestre de 2005. Então ele entra em 2006 liderando as intenções de voto. Né? O que nós estamos vendo agora é um escândalo no ano pré-eleitoral. Pré-eleitoral do quê? De reeleição. Então esse paralelismo com o que aconteceu com Lula pode ser feito. A gente não sabe por quanto tempo vai durar na mídia esse escândalo, mas ele pode sim ter um efeito de mídia que piore a imagem do governo. Passado o efeito de mídia, outras coisas mais permanentes passam a ter a influência ou passam a sustentar, digamos assim, a popularidade ou impopularidade do governo. Isso é que é importante você ter em mente. Mas é ruim para o governo Bolsonaro. Significa que haverá impeachment? Não necessariamente. O impeachment é uma coisa muito complicada. Não basta ter um evento de CPI. Ele precisa de acumulação de força. Ele precisa de uma pressão. Eu sempre digo, o impeachment acontece de fora para dentro. Né? Pelo Congresso, o Congresso não faz impeachment. O Congresso tem que ser empurrado pela sociedade para fazer impeachment. Agora, o que funciona impeachment de Dilma? Impeachment de Dilma foi no segundo mandato, no início do segundo mandato. Nós estamos caminhando para o final do primeiro mandato. Então, isso
é um fator de proteção para Bolsonaro, porque você simplesmente pode dizer, para que fazer um impeachment agora, criar uma confusão, paralisar o país, se ano que vem a gente pode tirar ele. Mal ou bem, está horrível o combate à pandemia, mas o impeachment pioraria isso ainda mais. Então muita gente vai pensar, deixa o impeachment para lá, já vai dar para tirar ele ano que vem. Né? Então eu só estou mostrando esses elementos da conjuntura para você. Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e traga mais gente para esse canal de análise política.